tarde, irmãos, a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão aqui, de cada irmão que está assistindo online, que essa bênção do Senhor se estenda sobre cada lar. Aí me incumbiram, de trazer uma palavra nessa tarde. Obrigada, pastor. E ali a Edilene citou o nome de várias mulheres aqui. E eu vou falar sobre a força. Força da mulher. A determinação. Até o título que eu coloquei aqui é Fé, Ação e Liderança. Acho que todos já sabem, né? Sobre Débora. E nós vamos ler o texto que está lá no livro de Juízes, capítulo 4. Esse ventinho aqui atrapalha um pouco. Eu não sei, de repente o tempo assim um pouco limitado, eu sou uma pessoa muito falante. Eu vou ler só o capítulo 4, porque na realidade entra o 5 também, Se nós fôssemos falar tudo sobre a vida de Débora. Aí diz assim: servidão sob Jabim, rei de Canaã. Todos acharam, gente? Amém. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor em mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Aí o Senhor levanta a Débora, Lá no versículo 4, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulão? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o rei, e eu te darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher, o Senhor entregará a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, que se
tinha apartado dos quineus, dos filhos de Ababe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goinha até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército de Arosete a Goim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Até aqui, senão vai ficar muito extensa. A parte que vem à frente é muito chocante. Vamos falar. Vamos falar de Débora, então. Tem que contar um pouquinho da história de Débora, né? E o que ela fez, as decisões que ela tomou, uma mulher forte, né? Uma mulher guerreira. Ela viveu numa época em que, após os anos de lutas para chegar à Terra Prometida, os israelitas abandonaram a Deus, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito. Está lá em Juízes 2:10. Eles passaram a seguir e adorar outros deuses, provocando a ira do Senhor, porque o povo de Israel era assim, né? Era um levanta e cai um povo insatisfeito. E eles passaram a seguir e adorar outros deuses, provocando a ira do Senhor. E como consequência disso, eles foram entregues nas mãos dos inimigos. Está lá em Juízes 2:14. Mas, no entanto, sempre que os filhos de Israel clamavam ao Senhor, ele levantava juízes para libertar o povo das mãos de seus inimigos. E acontece que, após um certo período de tempo, com paz, o povo voltava a fazer de novo o que era mal perante o Senhor. Cada um fazia o que queria, não tinha alguém que governasse, então estava ali, né? Vamos dizer no popular, ao Deus dará. Débora, porém, tinha uma condição que, diante dos costumes da época, lhe impedia de exercer qualquer cargo de autoridade sobre os homens. Qual era o fato? O fato de ser mulher. Então, ela não tinha essa condição por isso, mas ela era uma mulher temente a Deus, ela era sensível no seu falar e disposta a ser um instrumento nas mãos de Deus, né? E ele a colocou em posição de autoridade e pôde usá-la. Então, Débora, o nome dela significa abelha. Abelha, nós lembramos de mel. Mel que é doce, doçura. Eu imagino Débora, né? Uma mulher doce, uma mulher meiga, uma mulher que falava com sabedoria. Tanto é que ela atendia o povo de Israel debaixo da palmeira, né? Ao ar livre, lá das palmeiras, à porta da cidade.
não tinha esse problema de atender dentro lá de onde eles viviam, nas tendas, né? Porque ali era tudo às claras, não tinha problema. Se alguém ouvisse lá, alguém ia falar de uma situação, né? Porque ela julgava causas. E ela tinha uma condição que era sempre favorável a ela, porque ela era profetisa. Ela ouvia a voz de Deus, né? Deus falava com ela, e uma mulher forte, uma mulher assim que ela sentia esse prazer, né? Deus falou, ela cria, ela vivia para Deus, né? Mesmo no meio de um povo muitas vezes aí que cai, que é incrédula, mas ela permanecia firme no Senhor, né? Uma mulher que buscava a Deus. E por ela ser mulher temente a Deus e ser sensível ao seu falar, e disposta a ser instrumento nas mãos de Deus, instrumento útil. Ele a colocou em posição de autoridade. Deus a colocou em posição de autoridade e pôde usá-la, né? Isso é uma disposição, porque muitas vezes nós paramos diante de situações. Eu vou citar o meu exemplo. Eu não sou uma pessoa que prega, que leva a palavra. Eu só sei falar muito. E quem fala muito, às vezes, erra muito também, né? Pedi muito a Deus. Falei, Senhor, não o que as pessoas veem em mim, mas o que o Senhor vê em mim. Então, o Senhor me usa, me leva, eu vou. Eu tomei a decisão de Débora. Ela liderou uma guerra. Eu estou liderando uma guerrinha pequena aqui. Mas que Deus seja conosco sempre, né? E Débora tomou atitude, se colocou à disposição do Senhor e pôde fazer a diferença ali no povo de Israel. E por ser profetisa, né, ela tinha mais uma vantagem, né? Como ela ouvia muito a voz do Senhor, ela, quando julgava as causas, eu acredito que ela podia estar falando, né, da graça de Deus para as pessoas também. E a sua história está descrita ali no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5. E nós vemos também, como diz aqui na palavra, que parecia ser de uma origem bem simples, né? Pois no texto ela é apresentada como esposa de Lapidote. Então, ela deveria ter filhos, né? E além de ser profetisa, juíza, ela era esposa e mãe. Ela tinha várias, assim, funções, né? Mas ela se dispunha na mão do Senhor e ela estava disposta a atender também, estender as suas mãos e ajudar o povo, né? E conforme ela julgava as causas ali, então ela falava também, eu acredito, né, da palavra do Senhor. E essa época aqui, que em Juízes, foi uma época que não tinha rei para governar, né? Então, quando nós lemos até Josué, né? Depois que Josué morreu, aí ficou assim. Por isso que eu acho que o povo ficou assim, vou para lá, vou para cá, e descontrolava e se erguia, depois descia de novo. Enfim, era a situação de um povo aí que faltava bastante segurança, né? E antes de Débora existiram outros juízes, né? Otiniel, Eude, Sangar e Débora. Eu não sei, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, foi a quarta juíza. Se eu estiver errado, alguém aí me corrija. E depois da morte de Sangar, o povo de Israel torna a pecar contra Deus de novo. E os entregou nas mãos de Jabim, e Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã.
Foi a época que eles viveram oprimidos por esse povo. Foi durante 20 anos eles sofreram ali, né, pela pressão de Císera, né, como capitão lá do exército, que eles eram fortalecidos, né, porque tinham os carros de ferro, e homens vão ver lá de guerra, né, e Jabim estava com, aqui conta, né, eu fiz a anotação, com esses carros, com um exército fortalecido, para enfrentar uma guerra. Enquanto que ali, a situação onde Débora vivia ali, ela diz, né, a palavra do Senhor, que ela vivia nas montanhas, né, entre Efraim e Ramá. Estou acabando, gente, tem só 10 páginas. Ela, já falei, né, que ela atendia o povo e ela tinha essa condição de juíza e de profetisa, e sendo assim ela tinha autoridade divina para discernir e dar soluções aos que os procuravam, ao que a procuravam, né, além de falar das causas ali, né, judiciais, ela ainda falava, eu acredito, a palavra do Senhor. Então, por isso, a gente vê que realmente ela era uma mulher sábia, cautelosa, né? Porque em tudo que ela falava ou fazia, né? Acima estava o Senhor. E nada e tudo isso, né? Toda a situação dela de mãe, de esposa, de profetisa, de juíza, não impedia dela estender sua mão lá para o povo, né? E certo dia ela manda chamar Baraque, esse moço Baraque, e disse para ele que Deus tinha ordenado a ela, porque ela ouvia muito o Senhor, que ele escolhesse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar a Císera, e que a vitória já estava garantida por ele. Ele até acreditou, né? Porque ele deve ter pensado, vou, não vou. Mas acontece que a palavra de Deus fala assim, ó. Então lhe disse Baraque, se fores comigo eu irei, se não fores eu não irei. Então ela tinha essa força, né, essa condição de animar, né? Eu creio que dá esse ânimo para Baraque, né? E ela disse: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Então ela tinha essa convicção, né? Essa fé, Deus falou com ela: vamos vencer essa batalha, mas vai ser pela mão de uma mulher, né? A honra vai ser pela mulher. Aí foram para a batalha. Mas eu acho tão assim, que Deus é tão maravilhoso e Ele tem umas estratégias, né? Tinha na vida do povo e isso se estende até os nossos dias. E aí, apesar de Baraque confiar que recebeu, ele pediu assim para Débora: então, você vai comigo. Se você for comigo, eu vou. Se não, não. Ele e seu exército no dia da batalha, ele queria, né, que ela fosse o exército, tudo, mas que ela estivesse presente. Porque ele via em Débora, por ser juíza e profetisa, a sua presença com certeza seria capaz de inspirar confiança nos homens escolhidos para a guerra. Olha como o homem, né, também, vamos aqui,
falar de nós mulheres, né? Eles são bem independentes, né? Até na guerra ali, eu vi essa situação, eu achei muito interessante. Até comentei com o Plínio ali, em tudo que vai fazer, tem que perguntar para a mulher, tem que ter direção, o que você acha, tal. Então, foi nessas condições. É ali onde nós lemos, né, no capítulo 8 e 9, que diz isso aí. Se você for, comigo eu irei, senão eu não irei. Mas, certamente, né, que ela foi. Ela tomou, primeira coisa, né, uma decisão de fé. Como profetisa, ela ouviu a Deus. Ela tinha a palavra de Deus. Deus falou com ela creu. Vai, que a vitória vai estar nas tuas mãos. Então, só assim para ilustrar, achei assim bem interessante colocar esse versículo, que as promessas de Deus a Abraão se estendem até nós, né? Geração em geração. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Está lá em Gênesis 22, 18. E Débora, ela tinha essa certeza. Ela sabia que o Senhor é quem luta pelo seu povo. Deuteronômio 3, 22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. É sempre Deus, né, na nossa frente. Todas as decisões que tomamos, em tudo que vamos fazer, né? Nós sempre temos que orar e pedir a direção de Deus, né? Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Pedir através da tua palavra, que Ele nos dê entendimento, né? Em tudo que vamos fazer. Essa foi uma característica de Débora, né? Ela tomou uma posição de fé, uma decisão. Não, porque eu vou assim. E ela se levantou, mulher de atitude, né? Se levantou e agiu. Ela não só decidiu em sua mente, mas se levantou e partiu. Porque muitas vezes nós dizemos que temos fé. Nossa, mas eu creio, tenho uma fé, sabe? Mas é teórica, fica na teoria. Muitas vezes a fé, nós temos que tomar atitude, nos levantar, nos posicionar diante das situações, das circunstâncias e agir. E ela tinha nessa força, né? Ela se levantou e agiu. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, Débora liderou a vitória. Ela liderou com inspiração. Mandou Baraque se levantar e descer para a guerra. Destemor diante da oposição, sem se assustar de forma alguma com aqueles que se opõem a você. Então, nós não temos que temer, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Está em Filipenses 1, 28. E aqui nós vemos a beleza dessa liderança, né? Uma mulher direta, objetiva, sem máscara. Eu anotei também, vitória em Jesus. Para caminhar em vitória, devemos enfrentar nossas deficiências. Paulo fala sobre isso. Não que eu tenha obtido tudo isso ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Aprendemos com Débora o que Paulo também ensina: combater o bom combate. Lutou, terminou, manteve, eu tenho mantido a fé. Aqui,
A fé é a soma total de tudo que Deus nos ensina, nos adverte, requer, instrui em sua palavra. Então, quer a direção de Deus, busque na palavra do Senhor. E nós temos aqui que ela manteve a fé, ela prosseguiu. E eles venceram, né, a guerra. No dia da guerra, que seria ali no Ribeiro de Gizom, né? Por isso que é bom andar com Deus, né? A gente ter essa confiança em Deus. Imagine ali naquele ribeiro, diz que ele estava lá sequinho, sabe? Era uma época de, como a gente diz, de seca, né? E ali que foi o lugar onde se passou essa batalha e essa guerra. Então, disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após eles. Ele foi, né? E aconteceu que neste momento da guerra, da batalha, Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. Deus mandou uma chuva que inundou tudo. E esses carros em quem o homem confia, né, em quem ele coloca o poder, né, eu tenho tantos carros, vou vencer. É ali, né, que geralmente acontece isso, né? É na força do homem, não na força do Senhor. Aí a chuva veio, inundou todos aqueles carros, todos os adversários ali morreram a fio de espada. E o Sísera, se encontrando naquela situação lá, ele saiu e fugiu, né? Ele foi para a casa de uma mulher chamada Jael, mulher de Éber. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, quineu. E ali acontece, né? Eu não gostei muito de ler o texto, mas eu li. Porque fala que Jael, ela pegou uma estaca, né, e cravou na fronte ali de Sísera, porque ele havia corrido, né, ele fugiu dos carros, da situação toda que já estava perdida ali, foi se esconder na casa de Jael. Ela não queria receber, mas no fim, ela ainda o cobriu. Ele adormeceu, teve ali um sono, vamos lá, pediu água, né? A palavra do Senhor diz isso aqui, ela pega e oferece leite, mas ela comete, né, essa atrocidade. Não foi pela mão de um homem, mas de qualquer maneira. Débora liderou essa guerra, mas foi Jael que matou a Sísera. É um fim assim, né? Como toda guerra não é fim bom, né? E a gente ouve muito e vê o que acontece. Imagine, né, naquele tempo lá com todas aquelas deficiências que tinha, mas é Deus que agia. Por ali, não mandando aquela chuva, inundou tudo e eles perderam, né? A guerra. Jabim. Foi o que eu consegui ver através de Débora, né? Uma mulher ali de atitude, mesmo sendo mãe, mesmo sendo esposa, mesmo se dispondo para ajudar as pessoas, né? E liderar. Ela foi junto, né, com o Baraque, não, ela foi, mas
ela falou, a vitória, a honra vai ser da mulher. Foi dela, no caso que a gente vê que Jael que matou Jabim, né? Mas, enfim, final de guerra, né? Alguém vai perder, mas aquele que está em Cristo Jesus, que permanece nele, que pede ao Senhor, que clama ao Senhor, esse vai ser o vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores. Gente, eu gosto de Débora, né? Porque ela foi uma mulher de atitude, né? Ela liderou um povo, ela não se acovardou. Por isso que a gente vê, né? Mulher forte, determinada de ação. E às vezes, diante de algumas circunstâncias tão pequeninas, né? Nós ficamos aí, ai, será que vou? Será que não vou? Poxa, isso aí é falta desse relacionamento com Deus. Ela tinha, né, esse profundo relacionamento e Deus falava através da vida dela e ela acolhia o que Deus falava. E assim ela foi para essa batalha, para essa guerra, liderou, venceu. Ela não conseguiu pegar o Císera, mas foi entregue na mão de uma mulher, da Jael. Aí, em gratidão a Deus, no capítulo 5, ela fala o cântico de Débora, né? Ela cantou junto com Baraque, né? Naquele mesmo dia, porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. É todo aqui um cântico, né, de gratidão a Deus. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Me levantei. Ela é considerada a mãe de Israel, né? Por essa força, por essa atitude que ela teve, né? E nós vemos, hoje em dia, tem os movimentos que chamam-se mães de joelhos, filhos de pé. Mulheres que oram constantemente, né? Pelos filhos, não só pelos filhos biológicos, mas pelos filhos espirituais, porque existem, né, muitas. Já terminei, bem, pode deixar. Situações assim que nós vemos nos dias de hoje, né? E esse movimento é muito importante, né? Tem vários lugares onde elas se reúnem, e é uma enormidade de mulheres que buscam o Senhor em favor dos filhos e dos filhos das pessoas ali que elas conhecem, né? Vamos falar, a bênção tem que vir para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Então, que nós nos dispomos na presença do Senhor, que Ele nos ajude, que Ele não faça com que nós ficamos deficientes diante de qualquer situação. Que nós nos dispomos, né, a estar. Somos convidados. A Edilene me convidou. Traz a palavra, dona Cidinha. Gente, eu confesso, eu gosto de ler a palavra de Deus, mas eu não tenho toda aquela... vou falar capacidade, mas eu falo, Deus me capacita. Que nem hoje eu preguei para o Plínio na hora do almoço. Falei, senta aí, você vai ouvir. Ele escutou a história de Débora aí todinha, né? E ele falou, não, vai
Sim, ele me dá muita força, sabe? É um marido que me bota para cima mesmo. Ele sabe que eu não vou crescer mais no tamanho, né? Mas ele dá muita força. Gente, muito obrigada por essa tarde abençoada, né? Por todas as mulheres que estão aqui presentes e pelos homens também. Nós agradecemos pela vida deles. E que Deus esteja abençoando, né? Vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos permitiu estarmos na Tua presença, a qual chamamos tarde da bênção, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, com bênção sem fim sobre essa igreja, Senhor, sobre esse templo, ó Deus, sobre as mulheres, ó Pai, sobre aquelas que Te servem, ó Deus, e as que não te servem ainda, mas que têm essa vontade, esse desejo, que o Senhor esteja despertando no coração, ó Pai, e que o Senhor possa estar guiando, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, e usando, ó Deus, da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, e nos ajude, Pai, a prosseguir em servir ao Senhor. Dai-nos, ó Deus amado, a Tua bênção nesta tarde, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai.